estamos aqui nos dedicando a esse encontro semanal, né, para o estudo desta doutrina que é tão ampla e conscientizadora de todos nós. Isso então, já é um aspecto muito significativo, porque Deus permite que a gente esteja aqui, e particularmente a mediunidade, que envolve conhecimentos profundos de nosso psiquismo, do psiquismo de cada um de vocês, nesse propósito de se tornarem mais participantes desse convívio com o plano espiritual, especificamente, que é um trabalho que vai proporcionar essa sintonia, essa interação com o plano espiritual. Então, nós temos essa colocação aqui como inicial nesse aspecto. E vamos, então, prosseguir. Então, 3 épocas houveram culminantes na história espiritual do homem. A primeira, quando se levantou da condição de animal para a de homem, adquirindo a faculdade da razão e a capacidade do livre-arbítrio. A segunda, quando o mestre desceu a este orbe, num momento agudo da transição, para coroar sua obra de arquiteto divino, ensinando os preceitos da fraternidade universal e otorgando as leis morais evangélicas que devem reger a vida da espécie humana até o fim de seus dias. E a terceira, está na que nós vivemos hoje, quando os elementos todos da equação humana, aliados aos da própria natureza cósmica, se precipitam vertiginosamente para uma solução final. Então, aqui ele destaca essas passagens, né, que são que nós passamos de animal para ser humano. Então, uma passagem na sequência, nós vamos mineral, depois vegetal, depois animal, aí ser humano. E esse aspecto dessa passagem, né, é bem expressiva, segundo Allan Kardec, que o egoísmo que é tão presente em nossa humanidade, a ponto de termos a psicologia de Joana de Ângeles para tratar justamente dessa questão do egoísmo, ele é a expressão dessa condição que nós já fomos animal. Então, isso segundo Kardec. Porque quando nós éramos animal, isso nós observamos nos animais, eles seguiam pelos instintos, né? Então, para os animais, os instintos são muito importantes. Para nós, eles existem ainda, mas nós não utilizamos os instintos, né? Então, às vezes a gente quer utilizar os instintos, dar mais a sensibilidade e atenção a eles, mas nós temos a razão, a consciência. Então, não dá para usar. O instinto é muito inferior à consciência, à razão, porque os instintos vão se definir para cada área, o instinto de preservação, o instinto da harmonia, da defesa, de você se defender, os diversos instintos, instinto da área da reprodução, todas essas áreas, elas funcionam automaticamente. Já a razão, o discernimento, você decide sobre a condução do seu corpo. Então, os instintos, eles, nos animais, são bem claros. Eles só seguiam pelos instintos. E por que, então, é bom isso? Porque os instintos seria agir como a vontade de Deus. Deus, então, deixou em cada ser, e inclusive em nós, né, ainda temos, essa capacidade de fazer o que for mais certo, o que for melhor. Então, os animais, agindo pelo instinto, sempre fazem o que é melhor. Daí Jesus falar que eles não plantam, né, não colhem, e tem sempre o alimento, tem sempre o lugar onde ficar. E essa passagem, então, dos instintos para o ser humano, deu essa geração do egoísmo, que foi no instinto de preservação, da conservação da espécie. Porque
no animal, cada um deles sabe onde achar o alimento, sabe onde achar a toca, sabe onde fazer o ninho, com perfeita realização, fica lá e vive naquela condição de saber esses detalhes de construção. Quando a gente passou para o ser humano, no início, os instintos eram ainda mais presentes em nossa vida. Então, através dos instintos, nós percebemos que nós éramos capazes de fazer isso. Nós começamos, então, a usar instintos de forma indevida para tomar uma fruta que o outro não viu, outro ser humano que passou por ser humano também não viu, a gente consegue tomar. A gente percebeu que nós éramos capazes de ficar com duas frutas, com dois objetos, e o outro fica sem. Aí o outro veio procurar, você fala que não viu. Então você compreendeu que se podia enganar o outro. Aí eu levava vantagem. E esse leva vantagem criou o egoísmo. Aí nós podíamos fazer um comentário com outro ser humano sobre um terceiro, dizendo que ele não está errado, que ele fez uma coisa errada, e falar uma coisa falsa sobre aquele outro. Então nós percebemos que isso levava o outro a ficar isolado. Então gerou o egoísmo em nós. Foi o uso dos instintos de preservação que gerou o egoísmo em nós. Porque começamos a utilizar esse instinto de maneira a termos mais comida, mais vantagem e mais preferência dos outros através dessa artimanha, né, dos instintos. Então, esse fato de termos egoísta ainda é um resquício dessa prática, de nossa fase animal. Nós, então, não mantemos essa condição. Então, nós levamos vantagem, temos mais coisas do que os outros, saímos bem de situações com o uso desse egoísmo e preservamos essa área ainda animal em nós. Então, é fundamental, e a psicologia de Joana Jansen vem nesse sentido de sairmos dessa prática, de gerarmos fraternidade, gerarmos sinceridade, harmonia, paz entre nós, bem-estar por estarmos juntos, gerarmos um desarmamento que o egoísmo provoca em nós. Então, esta área é expressiva desta fase que nós passamos no reino animal, e agora, então, a doutrina espírita nos abre os olhos para essa necessidade de superarmos essa fase, gerando o bem-estar com as pessoas, entre nós, a harmonia, a fraternidade, o entendimento de nos ajudarmos para crescermos juntos, né? Então, nos possibilitando uma harmonia que, na mediunidade, vocês estão buscando, né? Buscando e gerando, então, uma coerência de pensamento, uma harmonia de pensamento, para gerar boas realizações nas reuniões que vocês vão participar. É um caminho que cresce nesse sentido, de se proposta para estarmos na reunião, nenhum contra ninguém, e sim em harmonia, gerando vibrações de construção de uma boa realização em cada reunião que vocês participarem, né? Tudo bem? Tá claro? Alguma colocação que quiserem fazer, fique à vontade, né? Então, vamos prosseguir na leitura. Então, aqui, lá já fizemos prosseguir nos comentários. Ele, então, coloca essa fase que foi da passagem do animal para o ser humano. Depois veio a fase que foi de Jesus, né? Jesus, então, veio quando a humanidade passou de planeta primitivo para planeta de prova e expiação, que nós estamos até hoje. Então, a passagem de planeta primitivo para planeta de prova e expiação foi com Jesus. Então, foi uma fase importante. E a terceira fase é essa que nós estamos agora com possibilidades de construir essa passagem de prova e expiação para o planeta de regeneração, que, segundo esses estudiosos que conhecem mais profundamente a doutrina, estão dizendo que é o ano de 2057. Né? Porque quando Kardec, no livro A Gênese, cita que é na parte de previsões, na parte de previsões, porque tem na Gênese um dos capítulos é previsões, né? Ele fala que o planeta, naquela ocasião que ele estava
escrevendo o livro, já há 100 anos estava já em processo de mudança, que é no ano de... Ele estava em 1857. Então, em 1757, já tinha começado essa mudança. Então, na hora que ele estava escrevendo a Gênesis, já fazia 100 anos que estavam nesse processo de mudança. E Chico Xavier fala que iria, então, demorar mais de 200 anos após essa previsão de Kardec. Então, no ano 2057, vai se completar, segundo essa previsão de Kardec, em mais a de Chico Xavier, para que nós passemos para o planeta de regeneração. Então, nós estamos no ano de 2021, temos aí mais 36 anos, né? Que eu não vou chegar lá, mas muitos de vocês vão chegar, né? Felizmente, né, ter essa satisfação de pegar essa condição de paz mais presente no dia a dia nosso, né? Para uma harmonia mais ampla e mais agradável, né? De vida sem crime, sem assalto, sem mentira, sem agressão, sem levar vantagem, né? Passar para essa condição melhor, né? Tudo bem? Então, se tiver alguma coisa, fale, fique à vontade. Nós estamos aqui para nos harmonizarmos já nessa busca de entendimento e fraternidade, né? Então, prosseguindo, nós temos a parte aqui que é o Pai nos permitindo assistir ao epílogo de uma jornada evolutiva e o nascimento de um novo ciclo, a morte do homem velho, saturado de materialidade, e ao crescimento do homem novo, revivido de suas próprias cinzas para as claridades de uma nova aurora. Então, nós sabemos em nós que temos condições de realizar uma vida mais agradável, de vivermos uma condição que ansiamos de acabar nesses problemas que nós temos, esses desgastes, né? Essas limitações. Então, isso nos dá essa força, né, que é da própria evolução, que está dentro desse, que é o passo que vamos dar agora, né? Então, está, de um lado, a resposta a esses anseios nossos e, de outro, esse que é a realização auspiciosa para cada um de nós, né? A revelação veio pela mediunidade em todas as épocas da história e foi sempre progressiva, acompanhando a evolução dos homens. Os fundadores de religiões foram médios, seja quando se inspiraram diretamente nas fontes da sabedoria divina, elevando-se até elas, seja quando se limitaram a transmitir aos homens ensinamentos que recebiam pessoalmente dos enviados do Senhor. Então, essa área que vocês estão se construindo para o trabalho é a área que gerou todas as passagens desta, que é a nossa evolução da humanidade. Sempre veio através dos médiuns. Todas as informações que levaram um acréscimo à nossa condição de evolução, que levaram à formação das religiões, né, foram através de médiuns. Então, nós temos a Moisés, né, que foi os 10 mandamentos, que através da mediunidade dele gerou as tábuas, né? Depois nós temos Kardec, né, que utilizou um corpo de médiuns que foram mandando as mensagens para Kardec, construindo o livro dos básicos da doutrina espírita. E mesmo Buda ou Maomé, né, o que gerou as outras religiões, tinham essa comunicação. Sócrates ele vivia em contato com os daimons, que eram os espíritos que falavam com ele, né? Então, essa área é essencial, porque o plano espiritual que nos ajuda para esses passos, né, que foram de Moisés, que foram do Kardec, que foram de Sócrates, né? Todos através dessa comunicação mediúnica, trazendo, então, esses passos importantes. E vocês vão mais além, vocês vão trabalhar no dia a dia, né, dessas
realizações das reuniões do Centro Espírita que nós participamos, que é a Fraternidade, irmão Rodolfo, contribuindo com o crescimento de cada um de vocês e com essa que é a construção desta ajuda às entidades que se comunicam para serem esclarecidas e as entidades que nos informam, entidades elevadas, né, aspectos que pertencem à reunião que vocês vão construir para que ela cresça nessa ação útil e nesse bem-estar de cada um. Então, a mediunidade nesse sentido, fica bem caracterizado como ela é um passo significativo da evolução de cada um. É nessa atividade que se realiza grandes realizações, não só desses momentos mais marcantes da história da humanidade, como na construção desse ambiente, né, que vai se desembocar no planeta de regeneração. Muito positivo nesse sentido de contribuição de cada um e da Casa Espírita que constrói essa reunião e esse grupo de apoio a essa realização significativa e necessária para todos nós, né? Então, continuando, no século passado surgiu a revelação espírita, mais avançada que todas as anteriores, o que representa um desdobramento do programa dos guias do mundo. Ela visa a sublimação das almas, os conhecimentos da verdade eterna e sua redenção pelas realizações do Evangelho de Cristo. Então, quando aparece essa revelação no livro de Kardec, ele então recebia as comunicações do mundo inteiro, né? Recebia tanto da França, diversas cidades da França, como da Alemanha, como dos Estados Unidos, de Portugal. Chegava várias informações para Kardec. E ele então era uma pessoa hábil para realizar essa tarefa. Ele lia tudo aquilo que chegava e selecionava as que eram mais adequadas para a construção dos livros, né? Isso, então, mostra que, a partir da doutrina espírita, essa realização que, no caso de Moisés, foi a tábua, no caso de Sócrates, foi um daimon, né? E na caso de Kardec, já foi uma abertura. Muitos médios, em todo o mundo, mandavam para Kardec. Inclusive o Brasil mandou comunicações para Kardec, né? Esse fato, então, mostra que vocês estão dentro dessa construção. Está-se, hoje, né, infelizmente, o Espiritismo ele existe assim, em forma, no nível que nós sabemos, só no Brasil, né? Não tem outro lugar do mundo que tenha uma prática de Espiritismo ao nível do Brasil. O Brasil, então, é a pátria do Espiritismo, na verdade. Mas isso, então, está em construção para que essa presença do plano espiritual através dos centros espíritas na vida social brasileira, né, já é uma realidade. Então, aquilo que aconteceu só com Moisés, só com Sócrates, só com Buda, hoje está se disseminando. Então, veja a importância dessa ação que vocês vão exercer quando houver as reuniões presenciais. Então, vocês vão ser esse veículo para que isso, então, se processe em todo o planeta. E hoje no Brasil, em todo o país, né? Para que esse contato vá se ampliando, de forma que nos planetas já mais evoluídos, o contato dos encarnados com o plano espiritual é quase que nas residências, na rua, eles quase que conversam, né? Assim como Chico Xavier conversava, os habitantes de planetas mais evoluídos já é assim. Então, essa ligação com o plano espiritual é uma medida fundamental da nossa evolução. Quanto mais contato nós tivermos com o plano espiritual, mais facilidade, mais médios, mais reuniões, mais presença dessa vida conjunta, mais nós estamos evoluídos, mais nós estamos felizes,
mas nós estamos no planeta de regeneração. Tudo bem? Tá certo? Tá ficando claro, não é? Tudo bem, então. Então vamos continuar. O que distingue das demais é que não foi dada a um, mas a muitos, sendo acessível a todos, sem ostentação, restrições ou mistérios. Por isso, é a única que tem realmente caráter universalista. Os médiuns são, pois, os agentes materiais dessa revelação, que foram de todas as demais, o seu trabalho continua a se desenvolver, cada vez com maiores amplitudes sobre os enviados. Tem cada vez maiores esclarecimentos, de maior número antes do expurgo, para que a humanidade suba um degrau na escala de sua evolução e este planeta se renove. Então, isso vai dando mais conhecimento a cada um de nós e uma vivência dessa relação. E, então, transformando a vida nessa que é o convívio com o plano espiritual, porque assim como estão passando essas datas que eu falei, que Kardec foi informado, depois Chico Xavier nos informa, isso se compõe de uma realização de um expurgo, né? Espíritos estão sendo levados aqui do planeta Terra, né? Para que vai ficar aqui, então, esses que estão trabalhando em condições para gerar uma vida de harmonia, uma vida de paz. Então, esses vão atrapalhar essa condição de entendimento, de não haver violência, estão sendo levados aqui do planeta Terra, não vão estar colocando o expurgo, né? Isso, então, nos dá uma preparação, né, para essa passagem, né, que vamos compor esses que já estão preparados para essa condição de harmonia na reunião mediúnica, onde a qualidade vai se revelar em função do nível de harmonia que se compuser através de vocês, um exercício salutar, né, precioso, para a condição de esse passo, né, que todos nós vamos dar nesta nova condição de planeta de regeneração, de paz e harmonia, né? Então, prosseguindo, as atuais religiões, em sua maioria, mas principalmente as que se dizem cristãs, desempenharam seu papel segundo as épocas e as condições que lhes foram próprias. Essas religiões dogmáticas e materializadas fracassaram todas, não foram capazes de espiritualizar os homens. E assim, como nada construíram de permanente, não permanecerão. Então, as religiões cristãs têm um papel importante na construção da evolução da humanidade, né? Desse avanço, né? Porque ao passar o planeta de primitivo para prova e expiação, houve a fundamentação da religião cristã, né? Que são os católicos, são posteriormente os evangélicos, né? Eles construíram uma base, né, de harmonia da humanidade, ao colocar valores de relacionamento que venciam essa violência que acontecia, né, nas relações entre as pessoas. Então, com o cristianismo, houve uma harmonização. Digamos que havia crimes, havia violência sem nenhum problema, né, nessa época. E com o Cristo, então, com essas religiões cristãs que surgiram, foram, então, diminuindo essas ações de violência. O que dá para ver que isso aconteceu, o que prova que isso aconteceu, é a nossa melhora social, o aparecimento das indústrias, o aparecimento da fabricação de tecidos, dos carros, do telefone, as rodovias, as cidades. Isso aí começou a ser construído a partir de Jesus, né, nessa evolução da humanidade,
na civilização que foram se ampliando, França, Portugal, Espanha, Inglaterra, né? Por causa dessa mudança de ver a nossa relação entre os seres humanos com o cristianismo. Então, ele teve um papel. Mas, no sentido de chegar ao planeta de regeneração, falta essa consciência do plano espiritual, que o Espiritismo veio dar. Então, nós temos essa realização para construir no meio da humanidade, na conscientização de que temos uma ligação com o plano espiritual que está ao nosso lado. E isso, Kardec, quando elaborou os livros básicos, ele não pretendia que a doutrina espírita fosse uma religião separada. A ideia de Kardec era que o espiritismo fosse absorvido pelas demais religiões, fosse incluído, porque a reencarnação não é uma questão religiosa. Ela acontece, ela é. Né? A pessoa é católica, não reencarna, reencarna. É budista, não reencarna. Né? O evangelho não reencarna, reencarna. Né? Então, ela é. E a humanidade, para dar esse passo, precisa se conscientizar disso. Então, Kardec pensava no Espiritismo, e a proposta dele é essa, né? Ser usada por todas as religiões. Então, hoje constituímos uma religião. O Espiritismo é uma religião, né? E que bom, né? Estamos aí, tendo essa oportunidade de formar a mediunidade, de vocês se desenvolverem, né? Mas, conforme os fatos vão passando, essas situações vão se dando, Deus vai encaminhando as realizações, Jesus vai nos dirigindo, que no fim as religiões vão acabar fazendo isso que Kardec propunha, né? Que é essa compreensão de que a reencarnação não é uma questão de escolha, né? Ela existe, ela é uma lei de Deus que estabelece na nossa vida de seres humanos, de espíritos, que vamos então reencarnando, vivendo no plano espiritual, no plano encarnado, né? E em todos os planetas, né? Tudo bem? Tudo certo? Alguma colocação? Dando para acompanhar bem? Um assunto que dá para compreender, né? Tá bom. Tá, obrigado. Então, prosseguindo. Essas religiões dogmáticas e materializadas fracassaram, incapazes de se adaptarem ao progresso e acompanhar a marcha das coisas, agarram-se a seus dogmas e rituais espetaculares na esperança de poderem sobreviver, como até aqui, dominando as massas com meias verdades. Constatam que dia a dia perdem terreno e aumenta o número de seus vacilantes adeptos que desertam. Nessa situação angustiosa, estreitam e renovam suas alianças com os poderes materiais do mundo, que visa, como sempre visou, a subjugação das massas, possuidoras ainda de uma lastimável e incrível ignorância religiosa. Então, as pessoas que desencarnam como católico, como evangélico, ou então como materialistas, eles chegam lá e acham que ainda estão vivos, que não sabem da reencarnação. Então, é um prejuízo. E isso, então, se fundamenta nos dogmas, né? O que vinha a ser um dogma, né? O dogma é um valor básico da religião. Então, por exemplo, para o católico, o dogma é que Jesus é Deus, né? Então, o dogma é um valor inquestionável. Isso aí, para eles, Jesus é Deus. Maria é mãe de Deus, né? A mãe de Nosso Senhor é mãe de Deus. Se Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus. Isso aí é um dogma, né? O que é um dogma para os evangélicos? Também é esse que Jesus é Deus. Já a Maria, eles não dão valor para Maria, né? É um dogma diferente. Eles acham que Maria é um ser humano igual a qualquer um de nós, né? E que teve o mérito de dar a luz a Jesus, mas não veio dessa forma, né? E a doutrina espírita não tem dogma, não tem nenhum valor básico. A reencarnação, né? A reencarnação é um dogma para a doutrina espírita, fundamental. Então, se os evangélicos, os católicos têm dogma e o espiritismo também tem dogma, então é tudo a mesma coisa,
Não é. Não é pelo seguinte, que na doutrina católica, quem não acreditar que Jesus é Deus, não pode ser católico. Quem não acreditar que Nossa Senhora é Mãe de Deus, não pode ser católico, né? Assim como nos evangélicos, né? Na doutrina espírita, nós vemos nas reuniões católicos assistindo à reunião espírita, budista assistindo à reunião espírita, não tem problema nenhum, evangélico assistindo à reunião espírita. O dogma para a doutrina espírita não é obrigatório. Não é ninguém impedido de assistir uma reunião espírita porque não acredita no dogma que seria a reencarnação, que é a reencarnação, né? Então a diferença é essa. E como o catolicismo, os evangélicos, as suas religiões têm os dogmas que causam um impedimento de participar da religião, esse dogma impede essa religião de se abrir. Ela é chamada dogmática, porque ela é fechada nesses dogmas. O espiritismo não é. A pessoa, eu não acredito na reencarnação, mas pode assistir à reunião. Nós queremos que assista até, para que ele vá compreendendo, né, que ele pode pensar diferente, né, para aceitar as pessoas na sua liberdade de construir a sua própria compreensão ao longo que vai assistindo as palestras, ao longo que vai participando, né, e vendo que a reencarnação é uma realidade, é um valor fundamental criado por Deus na condição de nossa existência, né? Dá para entender isso de dogma? É meio complicadinho esse dogma, né? Mas é importante. Nós vamos nesse assunto aqui. Deu para entender o que é dogma, né? Sim. Então, muito bom. Continuando aqui, tudo oscila, estremece e palpita numa compreensão nova ao sopro desse vento que sopra onde quer, dessa esperança que renova todos os talentos. E o próprio Oriente, tradicionalmente místico, já agora está sacudido por forças desconhecidas e de incrível poder, para que se prepare para os novos tempos que surgem. E inútil se torna toda e qualquer resistência daqueles que querem receber a nova revelação, porque a verdade entra pelas frestas da construção, na calada da noite, surpreendendo os espíritos endurecidos nos seus redutos mais íntimos e mais caros. Então, esse conhecimento, Deus vai cuidando, né, de cada organização religiosa, de cada situação das pessoas, né, para que elas vão compreendendo essa condição de reencarnação que existe e nesse processo de evolução. Nós estamos aqui evoluindo. E aqui, então, ele cita o Oriente. O Oriente, então, é uma área lá que professa o budismo, o taoísmo, né, lá na China, professa os muçulmanos, a religião muçulmana lá nos árabes. Essas religiões, né, elas estão se aproximando do Ocidente, né? E então, qual a diferença que tem do povo do Oriente com o povo do Ocidente, né? Embora aqui já está mais avançado, tem mais indústria e agora está industrializando lá, nós fomos mais ligados à religião católica e à religião evangélica. O Espiritismo aparece só praticamente no ano de 1900, né? Próximo de 1900. Então, aí que começa o conhecimento da reencarnação, com a doutrina espírita. Até lá não tinha esse conhecimento. Os orientais acreditam na reencarnação. Eles têm essa compreensão já muito antes de nós. Durante esse tempo que nós éramos só católicos ou só evangélicos, eles já acreditavam na reencarnação. E por que eles não, à medida que aparece o Espiritismo, eles não adotam essa esse novo conhecimento, né? Porque para eles
a reencarnação, ela tem o que chamam de retrogradação. É um nome meio difícil de falar. Eles acreditam que eles reencarnam como animais, se eles forem mal na encarnação deles. E na Índia, por exemplo, isso é bem conhecido, né? A vaca, por exemplo, lá é sagrada, né? Porque uma vaca pode ser um tio dele, pode ser um filho, né? Pode ser um parente que está reencarnado com vaca, né? E como outros animais. Essa é a diferença da reencarnação oriental com a reencarnação da doutrina espírita. Porque para o espiritismo, você não retrograda, ou seja, se você já tem harmonia, você já tem disposição de participar da reunião, você já é um médium, você já faz palestra, você vai querer deixar de fazer isso? Você vai querer virar um animal? Vai querer retrogradar? Não tem sentido. A evolução é justamente a condição de mais bem-estar, de mais harmonia, de mais felicidade. Quem quer deixar mais felicidade para trás, né? Então, a felicidade é algo que se constitui um valor fundamental em nossa existência. Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos ser mais felizes. Uma pessoa não é absurdo pensar em voltar a fazer coisas que levam a ele ficar doente, sentir mal-estar, né? E para os orientais, eles confundem essa questão por causa de achar que eles podem reencarnar como animal. Por isso, então, que não há essa ligação muito grande com a doutrina espírita, né? Mas, hoje, a indústria está crescendo lá, né? Nós temos, então, a China, por exemplo, com aparelhos já, em termos da informática, mais avançados que o nosso, né? Então, está se havendo essa aproximação. O que significa isso? Que Deus, né, vai encaminhando a todos, né, participando desse planeta Terra, a irem harmonizando, a irem prosseguindo na construção da reencarnação como a doutrina espírita ensina através das obras básicas de Kardec. Para que toda a humanidade compreenda essa realidade da vida que não é uma escolha nossa. É assim que Deus nos criou e que Jesus veio ensinar a todos nós. E conforme, então, isso vai se expandindo através dessas realizações do plano espiritual, nós vamos harmonizando e compreendendo cada vez mais a harmonia entre nós através de saber que reencarnamos todos e todos temos uma relação com o plano espiritual, né? Então, prosseguindo, vamos agora ler. É necessário que o homem se instrua intelectualmente, mas que, ao mesmo tempo, se aperfeiçoe moralmente, se eleve no sentimento, equilibrando os seus atributos, e isso, processos e leis de caráter social, do ponto de vista humano, jamais o conseguirão. E realmente não tem conseguido. Os códigos legislativos humanos são intensos, e, no entanto, a moral não avançou. Então, o fato de ter desenvolvido a indústria lá no Oriente é um processo importante, que há uma unificação de realizações. Nós começamos a ter produtos chineses, produtos japoneses, né? Carros japoneses. Há uma integração. Agora, esse processo material não dá o nosso crescimento moral. O crescimento moral, quem vai dar vai ser a religião. Então, à medida que há essa interação de indústrias, de produtos que vão sendo comprados aqui por nós, japoneses, chineses, e eles já compravam, então, nossos produtos, e há esse progresso material, vai acontecer também o progresso religioso, moral, porque é ele que vai dar a vontade de não cometer mais crime, não cometer mais mentiras, não cometer mais agressões, a vontade de trazer uma forma de se relacionar amável,
agradável, que traga paz, felicidade. A doutrina é a religião. Então, esse primeiro passo, né, vai levar a esse segundo, que é o que realmente vai trazer esta realização principal que nós todos almejamos em nossas relações aqui, já no nosso ambiente, aqui onde estamos, né? E como humanidade, porque esse processo ele vai se realizando em nós e a humanidade, então, vai tendo essa alteração de nível de relação, de expressão evolutiva. É algo que Deus, na sua grandeza, realiza em todos os lugares. E nós, a doutrina espírita, compreendemos como Deus é poderoso, como Deus é capaz de saber de cada um de nós o que nós vivemos, o que nós pensamos, cuida de cada um de nós através dos seus trabalhadores do plano espiritual. Nós temos na doutrina espírita muitas descrições de fatos, né, em romances, onde o plano espiritual vai fazer uma coisa e fala que Deus não permite. Não sei se vocês já leram algum fato, mas é comum ter num romance espírita, uma história espírita, uma ação que o plano espiritual vai fazer, eles não fazem porque Deus não permite. Ou seja, o plano espiritual está trabalhando para o bem, mas Deus acima de tudo, né? Então, é essa condição, então, que nós estamos nesse processo material da unificação do Oriente com o Ocidente, vai, então, ter a segunda composição, que vai ser espiritual, através das religiões. Tudo bem? Tudo certo? Então, dando para acompanhar esse assunto que é mais harmonioso da nossa caminhada, né? Para que a gente construa essa nossa relação de paz, de harmonia, que é nosso anseio principal, né? É nosso anseio principal, para haver mais entendimento, mais harmonia, mais amizade, mais uma relação mais intensa entre nós, né? Que nós queremos tanto, né? Que dá esse objetivo principal em nossas vidas, né? Muito bom. Então, vamos prosseguir. Mas, dizendo espiritualmente, não situamos o problema em nenhum campo delimitado, religioso, filosófico ou científico. O mundo possui e sempre possuiu religiões e filosofias, e uma ciência que diariamente evolui, surpreendendo e se apropriando aos poucos de segredos que a natureza reserva ao homem, na medida de sua capacidade e de seu esforço. E, no entanto, a questão moral continua carente de solução, porque a ciência se nega a ultrapassar os limites da objetividade material. O orgulho da inteligência obstinada nas coisas materiais e a falta de idealismo espiritual é que trouxeram o homem a esta situação dolorosa e lamentável em que hoje se encontra, afastado cada vez mais do seu Criador, destruindo, em momentos, sua própria e laboriosa construção de milênios. Então, o que vai acontecer nesse processo de construção dessa harmonia de religião, de paz? A ciência vai também chegar a essa condição de comprovar a reencarnação. Porque se ela acontece na reunião mediúnica, os espíritos estão ali presentes nas reuniões, também a ciência já tem realizações que têm constatado a presença do plano espiritual. Por exemplo, a máquina conhecida, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, a máquina Kirian, russa, ela tira foto do perispírito. Essa máquina consegue fotografar o perispírito, né? A física quântica também, ela trabalha nessa área. Ela já se aproxima. Então, a ciência vai ser uma força no futuro, nessa mudança que nós estamos passando, para trazer o reconhecimento de que o plano espiritual é uma realidade.
A reencarnação é uma realidade. Por que isso não acontece já? Se já tem todo esse avanço, né? Porque a ciência estabeleceu um limite. Eles fazem as pesquisas, né? Quando há uma experiência onde aparece o plano espiritual nessa experiência, eles poderiam prosseguir conforme alguns cientistas fizeram, né? No passado, na época de Kardec, eles param de pesquisar. Eles colocam uma pedra em cima, né? Mas não tem como eles esconderem o plano espiritual eternamente. Isso, então, está crescendo cada vez mais, porque a ciência, ela, no seu acerto, ela faz a experiência, por exemplo, a água ferve a 100 graus, e vai ferver a 100 graus, tem que ferver a 100 graus, e eles, então, comprovam esse fato científico. Então, todas as experiências científicas são exatas, são corretas, né? E conforme eles vão aprimorando os aparelhos, as experiências, eles vão se aproximando do plano espiritual, que é uma realidade, que vocês médiuns estão preparando para esse convívio com o plano espiritual, para ser instrumento desse plano espiritual. Eles também estão se aproximando. E vai chegar um ponto, então, que já está colocando aqui nesse texto, né, que a ciência vai reconhecer que existe o plano espiritual e existe a reencarnação. E é através da física quântica que está avançando esse conhecimento, que está avançando essas experiências. Eu não vou entrar aqui em física quântica, que seria mais longo, né? Não seria o caso, mas se for o caso, num outro momento, nós entramos também nesse assunto, ver como a física quântica está entrando nessa área. Mas vamos prosseguir aqui esse estudo, e se alguém tiver algum interesse, né, a gente entra em detalhes nessa área, né? Então, dizendo espiritualmente, pois, ao invés de restringir, ao contrário, dilatamos o campo do conhecimento das realidades a limites imensos, porque o que é do espírito é integral, completo, universal e perfeito. E o campo espiritual é aquele que leva a seguir as leis de Deus. Então, é o campo espiritual que gera o encarnado, não é? Nós somos criados pelo plano encarnado, pelo plano espiritual. A ponto de, no Livro dos Espíritos, tem a pergunta de Kardec, se nós, encarnados, não existíssemos, se não existisse o plano encarnado, né, o plano físico, né, como é que ficaria a questão espiritual, né? Os espíritos responderam que não haveria problema nenhum. Só existia o plano espiritual e lá aconteceria a evolução, sem o plano encarnado. O plano encarnado existe porque, ao estarmos encarnados, nós temos uma posição altamente favorável à nossa evolução. Então, o que nós conseguimos ao encarnarmos, em termos de evolução, é muito maior que nós ficássemos lá no plano espiritual. Esses 80 anos que nós ficamos aqui como encarnado, ou 100 anos que seja, significa séculos, vários séculos lá no plano espiritual. Lá a evolução é mais lenta. Porque aqui nós esquecemos quem nós somos. O esquecimento é que dá essa grande condição de evolução. Esse fato de estarmos aqui sem lembrar que nós somos é altamente produtivo para que a gente reconstrua erros que nós estamos repetindo, a gente nunca esquece, a gente não consegue dar um avanço em nossa vida. Então, é o plano espiritual que cria o plano físico. E, portanto, esse processo da ciência chegar no plano espiritual é questão de tempo. Já logo estamos próximos e vai ser realizado, né? Tudo bem? Está dando para acompanhar? Tá claro? Está compreensivo? O importante é que vocês saibam essas questões, vocês compreendam que é fundamental esse objetivo do nosso estudo, né? Estou prosseguindo. E a única doutrina que atualmente consegue realizar essa harmonização, concordância inegável de elementos aparentes contrários,
Apareceu um texto aqui, Eu coloquei isso, Léo. Ian Stevenson, ele é um professor da Universidade da Virgínia. Ele está fazendo estudos da pesquisa da reencarnação no viés científico. Casos de 1999, há 20 anos atrás. Ele está fazendo estudos e o repórter Tom, esse repórter Tom, ele está acompanhando toda essa trajetória. Está na revista Planeta, no site que está aqui, que eu mandei. mas o que ele está descobrindo? Ele está pesquisando que tem casos de pessoas, né, de crianças que relatam, tá? Que não vivem ali, que não é os pais deles. É muito interessante. E ele está descobrindo, ele está fazendo toda uma pesquisa para comprovar a existência da reencarnação. Então, mas esse fato aí, de descobrirem pessoas que recordam vidas passadas e vão lá e confirmam, né? É uma condição que já desde Kardec estava acontecendo, né? Já é um fato. Exatamente. Mas não é por aí que a ciência vai conseguir realizar. Ela vai conseguir realizar essa mudança, porque isso aí, existem várias reencarnações que pode consultar, que ela lembra. Eu vivi em tal lugar, tinha uma casa assim, assado, e uma rua, uma pessoa vizinha, que ela vai lá e confirma, né? Então, a pessoa, então ela lembra isso aí. Mas a ciência sabia disso, e esses casos são conhecidos, já na época de Kardec já tinha esses conhecimentos. Então, Ela vai mudar com a física desculpa, quântica, eu só quis ilustrar, desculpa. tá? Ela vai mudar com a física quântica. Vai ser uma condição que isso vai trazer uma verificação no plano dos fótons, dos elétrons, da microfísica, dessa área da microfísica, aí que vai acontecer aparelhos que vão confirmar essas condições da reencarnação. Isso que você colocou é importante, sem dúvida, né? Mas não vai ser por aí que nós vamos haver essa mudança. Ela vai ser através da microfísica, através da física quântica, né? Então, aqui, ela fala que, nesse texto que nós estamos lendo, né? Eu vou ler novamente para verificar. E a única doutrina que atualmente consegue realizar essa harmonização, concordância inegável de elementos aparentes contrários, é a doutrina espírita, que, sendo uma revelação de realidades cósmicas, contém todos os elementos essenciais ao progresso moral e intelectual dos seres, nesse atual ciclo da evolução planetária. Porque a doutrina espírita ela é física, ela é filosofia, ela é ciência e é religião. Como ela abrange essas três áreas, ela vai dar elementos para que essa pesquisa científica tenha, na doutrina espírita, um encaminhamento desta construção da reencarnação na ciência. Porque a parapsicologia, ela foi criada para provar que o espiritismo é errado, ele é falso. Mas conforme eles foram fazendo as pesquisas, eles vão colocando as descobertas em função de consultar o espiritismo para saber como se processa essas descobertas. Então, psicapa, que é o fluido do perispírito, os diversos nomes que eles criaram para, através da doutrina espírita, dar um sentido daquelas áreas que vão sendo percebidas por eles. Ou seja, tudo que Kardec deixou escrito já em 1860, né, nessa época que foi completada a obra,
A parapsicologia que foi criada para provar que o espiritismo é falso, cada vez mais está adotando os conhecimentos espíritas, provando que Kardec estava certo. Então, é aí, Cida, que eu coloco, né, você desculpe nessa referência, mas é aí que eu coloco essa questão, que ela vai caminhando para questões com aparelhos mais específicos para medir o fluido cósmico universal, né, para saber dessas ações que se processam em nossa condição de pessoas encarnadas, mas que somos espíritos, né? Somos encarnados, somos espíritos. E como espíritos temos a condição de realizar essas experiências. Pode falar. Seu Léo, eu posso colocar um adendo? Sim. Eu, assim, pode ser, é minha opinião, tá? Eu acho que hoje, tipo, as pessoas acreditando em reencarnação, as pessoas comuns, tá? Pessoas que não têm muito conhecimento do espiritismo, as pessoas comuns, elas entenderiam a reencarnação melhor com, assim, que nem esse texto que a Ercília colocou, é minha opinião, tá? Tipo, que, a pessoa lembra que viveu, que a pessoa lembra de fatos de vidas passadas. Eu acho que hoje as pessoas, elas veem mais isso do que, tipo, na parte da física quântica. Eu acho isso aí mais interessante. Eu falo de novo, é minha opinião. Mais interessante, no caso, para médicos, que não acreditam, para cientista, mas eu acho assim que para eles humano, assim, normal, ser humano normal, assim, que não tem muito estudo, eu acho que para acreditar na reencarnação, essa é uma maneira mais fácil de explicar para eles. Eu estou conseguindo me fazer ser entendida? Não, entendo. Eu entendo até o que a Cida colocou, né, dentro dessa colocação que está fazendo, realmente, né? Porque é algo que você pode argumentar e a nível nosso, né, e conversar com a Cida Isso. está colocando, né? Mas a ciência ela está indo num sentido de áreas, né, mais profundas. Então, ela vai se convencer em áreas mais profundas, áreas da física quântica. Então, eles vão tendo uma exigência maior, entende? Eles são mais exigentes. Então, eles vão. Então, eu não desvalorizo o que a Cida colocou, que é correto, o que você está colocando, que é correto. É o que vai acabar sendo a realidade, né? A realidade. Mas a ciência não, a ciência está seguindo esse caminho e está chegando lá, né? E aí, então, quando ela chegar, ela vai bater o selo, ela vai caminhar, não, realmente, isso é verdade, né? Aí a humanidade, então, vai crescer nesse lado que estão colocando aí. Tipo assim, bater o martelo, né? Bater o Com martelo, né? provas científicas, entendi. E nós Entendeu? vamos ficar conversando, como a Marcela falou, você está falando, né? Essas questões aí Aham. que fica evidente para nós daqui. A reencarnação é uma prova. A pessoa lembra onde é que viveu, reencarnou em tal lugar, vai lá ver no lugar que ela falou, a cidade, a rua, as pessoas, né? Tudo exatamente como ela falou. Então, ela passa a se constituir num selo, né? Num martelo que vai ser batido, e a humanidade, então, nesse momento, vai ser importante, né? Vai ser importante, vai fazer parte de nós passarmos para o planeta de regeneração. Essa é a coisa da ciência, né? Tudo bem, Ercília? Ok. Uhum. Ercília, está tudo bem, Ercília? Tudo certo? Tá tudo certo, eu só quis ilustrar porque essa matéria do ano passado, do final do ano passado, que eles lançaram, tá? Ele tem um livro chamado. Cadê aqui? Tá, mas já falou o assunto, é suficiente. É um E aí interessa, livro né? Almas Antigas, o Sim. livro dele. Então, eu achei interessante, porque já está, assim, ele é um cientista, ele não é apenas um curioso, ele é um cientista da Universidade de Virgínia, que está fazendo pesquisas, tá?
pesquisas relacionadas, científicas, né? Está estudando essas pessoas que falam de vidas passadas, mas ele está estudando a fundo como que elas conseguem lembrar. Enfim, ele faz um estudo minucioso. É porque o cientista vai lá no lugar que ela fala e verifica se é verdade. Ele vai lá fazer. Além disso, ele vai saber os nomes citados, as datas, os locais, né? Então ele verifica que tudo é correto, né? É que o cientista ele fala de uma energia inesgotável que existe. Ele comenta isso também. Tudo certo. Mas desculpa, Desculpa de eu ter interrompido a aula. Não é questão só disso, é questão que a ciência não vai ser por aí que ela vai mudar. Então, conforme nós estamos colocando, ela vai fazer uma mudança através de outras áreas, porque isso aí foi feito, já é uma contribuição que seria definitiva, mas para nós é definitivo, mas para eles não é, né? Infelizmente, né? Vamos aguardar. Jogando unicamente com fatores essenciais e reiterando nossos conceitos anteriores, podemos dizer que só conhecemos 2 elementos decisivos dessa realização. O sofrimento que, passando do campo individual, onde vem realizando há séculos um trabalho de resultados aleatórios, atinge agora a massa da humanidade em busca de uma decisão coletiva e as manifestações do chamado sobrenatural, de cujo campo a mediunidade é o pórtico. Então, o sofrimento é um elemento que vem acrescentar nesse estudo, nessa forma de ver a nossa vida, de forma a colocar a reencarnação como uma realidade em nossa existência. Porque a pessoa fica doente porque se descuidou, tomou friagem, ou então se alimentou mal. E então nós relacionamos as doenças, as dificuldades, mais em relação ao comportamento que nós temos na encarnação. Mas a doutrina espírita coloca que o sofrimento ele é relacionado às nossas experiências passadas, né? Ao motivo de que você está aqui encarnado. Em função do que você viveu em vidas passadas, você está aqui encarnado com essas características referentes à forma que você conduziu suas existências. Isso, então, é algo que nós, em termos populares, não ainda utilizamos, né? Nós sempre relacionamos a vida ao nosso comportamento, ao sofrimento, à dificuldade. E, ao estudarmos a participação e presença das reencarnações como expressão do que nós somos, né? Nós vamos entrando em maneiras de nós falarmos, maneira da gente agir, né? Aquele sentimento que nós temos pessoais de cada um, em termos de confiança, de desânimo, de falta de confiança, aquela capacidade de estimação dos nossos próximos, o valor que nós damos para a família. Todas essas questões estão envolvidas no nosso nível evolutivo, no nosso nível de reencarnação. E conforme nós nos colocamos perante nossos familiares, perante os fatos que acontecem em nossa vida, nós vamos sofrendo mais ou sofrendo menos. Então nós vamos colocando aos poucos, cada vez mais, e isso é um processo evolutivo, né? A compreensão de que o sofrimento é inerente à nossa evolução. As dificuldades de saúde, as dificuldades de uso de nossos recursos físicos estão ligadas à reencarnação, nosso nível de aproveitamento de nossas vidas físicas. Então isso se insere dentro de uma medida que nós precisamos aprofundar cada vez mais como uma mensagem, um estímulo à condução de nossas decisões, a forma que nós nos colocamos perante o que nós vivemos. Então, um recurso precioso que se insere dentro desse conhecimento que vamos adquirindo, dessas características do nosso corpo físico
nossa reencarnação. Tudo bem? É algo difícil, né? Porque o sofrimento a gente não gosta de pensar, né? Não gosta de ficar refletindo, analisando, mas ele se insere dentro desse aspecto como algo desse processo que vai na nossa evolução. Porque quando nós passarmos para o planeta de regeneração, o sofrimento vai desaparecer praticamente. E olha que nós temos para de regeneração, depois nós vamos passar para o planeta felizes e depois para planetas celestes, né? Então, olha quantos níveis nós vamos atingir, né? Então, já no planeta de regeneração não vai ter mais sofrimento. Ele, então, atualmente é um indicativo de nosso crescimento, um motivo de reflexão. E conforme nós aprendemos, crescemos com essas experiências, vamos nos condicionando a estar no planeta de regeneração, agora já sem sofrimento. Tudo bem? Fica claro, né? Então, fique à vontade. Esses dois fatores são os únicos que têm autoridade para decidir a questão. O primeiro, domando o homem no seu orgulho. O segundo, abrindo-lhe as portas do verdadeiro conhecimento espiritual e promovendo a confraternização de vivos e mortos. O primeiro, como agente do passado, resgatando dívidas kármicas que ampliam o caminho, regenerando-o. E o segundo, como elemento do futuro, aproximando os homens novamente de Deus. Então, nós vamos eliminando nossas dívidas, nossas relações mal conduzidas, nessa condição não só de nos melhorarmos na forma de nos usarmos nossos gestos, nossas atitudes, nossa voz, mas também para desfazer esses erros, esses conflitos passados. Porque vamos transformando, então, a nossa vida de forma a não termos nenhum débito, nenhuma relação que pese em nossa encarnação, em nossa existência. Esse que é, então, esse reconhecimento do sofrimento é um sintoma de verificarmos questões que se ligam a esse passado, a esses erros que nós cometemos, né? Então, nos transformando em pessoas mais leves, menos pesadas, em termos de superarmos com o reconhecimento essas questões. Porque se uma pessoa, vamos supor, que a expiação, ela fumou muito, ficou praticamente cometeu um suicídio lento, né, pelo processo de fumo, aí ficou doente de pulmão e desencarna, né? Quando ela vem na encarnação próxima dela, ela vem com câncer no pulmão, digamos, né? Então ela reclama daquele câncer, que não é, a vida dela é ruim, e que sofre com aquele câncer. Então ela ficou com câncer porque ela fumava muito. E ela reclamou, ela não paga, não expia o débito dela, né? Agora vamos supor que ela reconhece que se ela está com câncer, é porque Deus deu esse sofrimento para ela, essa dificuldade para ela, e agradece a Deus porque ela recebeu aquele sofrimento, aquela dificuldade, então ela pagou, né? Quando ela desencarna, ela pagou aquela dívida que ela tinha por ter fumado demais. É um exemplo simples, mas que mostra a relação de nós identificarmos nossas dificuldades físicas, as nossas limitações físicas, para reconhecer que aí está esse exercício de aprendizado através do corpo físico para nosso aprimoramento e purificação, que vai se dar com essa consciência que vamos adquirindo e saber que tem um motivo justo, e agradecemos a Deus, né? Agradecemos a Deus essa condição que estamos vivendo, né? Tudo bem? Tudo certo? Fique à vontade, né, para que a gente tenha um bom aproveitamento, para que todos possam ter essa condição de aproveitamento, de entendimento e de melhora em nosso estudo, nossa troca de ideias, né?
Como é que está o tempo aí? Poxa, tem 20 minutos. Apóstolos de ontem e de hoje. Nos tempos apostólicos, os discípulos eram enviados a espalhar os ensinos do Mestre por todos os caminhos do mundo, então conhecido. Alinham-se aos que Jesus ensinara e cumpriam suas missões com devotamento e fé, porque estavam empolgados pelas realidades que presenciavam e sabiam que aqueles ensinos eram de salvação. Sentiam-se gloriosos de serem artífices dessa transformação do mundo e deslumbrados pela compreensão da missão redentora do Messias. Então, naquela época do Messias, de Jesus, os apóstolos tinham consciência de que eles estavam sendo veículos de passar para a humanidade aqueles ensinamentos preciosos que Jesus trouxe, não é? Eles então tinham essa consciência. E vocês, ao se colocarem nesse trabalho, estão dando esse passo. Dentro dessa condição da casa espírita que nós frequentamos, dentro dessa condição que nós temos de conhecimento, de ser pessoas que praticam essa área que é expressiva dessa construção da mediunidade com relacionamento com o plano espiritual, através de veículo de recebimento de entidades que vão se dar através de vocês, tanto as necessidades de auxílio como as que vão dar informação, nesse ato que continua, permanece, né, a nível agora mais amplo. São muitos os médios que temos, né, nos diversos centros espíritas, mas nessa área que, naquela ocasião, então, que eles tiveram essa condição de estar ali próximo de Jesus, compreendiam com profundidade, com um peso, porque tinham esse contato com o Mestre. E nós, então, agora devemos desenvolver essa consciência e praticar nesse nosso compromisso, né, de assumirmos a prática desses conhecimentos, dessa realização, né? Então, fique à vontade para colocar em qualquer coisa, para que nós possamos ter um bom aproveitamento, que o objetivo é que haja esse que é o nosso conceito de trazermos esse bem-estar para o nosso aprendizado, né, para o nosso crescimento interior. O mestre lhes recomendava: grande é a messe e poucos os trabalhadores. Olhai que eu vos mando como cordeiros entre lobos. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz esteja nesta casa. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: está a chegar a vós o reino de Deus. Mas se não vos receberem, sacudi sobre ela até o pó de vossas sandálias, porque o que a vós despreza, a mim despreza, e despreza aquele que me enviou. Então, essas palavras ele falava para os apóstolos, mas elas são faladas para vocês, para nós, né? Porque nós estamos aqui assumindo esse compromisso e sermos veículo dos ensinamentos de Jesus. Nessa área mediúnica, que se refere a essa condição que a doutrina espírita fez avançar, a nossa relação com a doutrina de Jesus, mas é dentro desse propósito. Então, nós assumimos esse compromisso de sermos esse veículo para cada um de nós crescermos nesses conceitos e nesse conhecimento e nessa prática da doutrina de Jesus, através do Espiritismo, e de sermos testemunhos para as atividades que vão ser atendidas e para as reuniões, né, as palestras, a convivência com as nossas, que são os convívios do centro espírita, ou na nossa família, dizendo que ela seja espírita, né, é possível essa relação. Então, é um veículo de difusão que agora se amplia e chega até nós como veículo dessa realização, né? Então, como é que está o tempo? Então, fique à vontade, se fizerem alguma colocação, está dando para acompanhar, estão entendendo bem e trazendo uma harmonia nesse que são os conceitos dados. Fique à vontade, né? Obrigado pelo retorno. Pois a situação do mundo pouco mudou.
O que o mestre disse há 2000 anos está hoje da mesma forma, de pé, e deve soar aos ouvidos dos médiuns. E a eles também se aplicam, pois que são os continuadores da mesma obra. Ouçam, pois, essas vozes que soam de longe, tomem seu bordão e sigam para diante, onde quer que detenham os seus passos, acendam aí suas lâminas e iluminem tudo em volta com as claridades da mesma chama. Então, porque em termos morais, o mundo não melhorou muito, né? Então, está colocando aqui, de fato, né? Nós estamos há 2000 anos que foram dados os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos foram mais tempo, 4000 anos, porque os 10 mandamentos veio 2000 anos antes de Cristo. Veio Cristo, confirmou os 10 mandamentos, são mais de 2000 anos que nós estamos vivendo. Então, e ainda os 10 mandamentos não são praticados, né? Tem dificuldades nessa área, eles são praticados em termos, né? Não é uma prática que, se fosse realizada mais intensamente pela humanidade, ela não estaria com esses crimes, esses escândalos, né? Essas situações que nós vemos que nos chocam ainda hoje, né? No entanto, temos ainda essa presença. Então, essa ação, vocês que estão nessa área construindo essa participação, são instrumentos para que ajude e vocês mesmos se motivem no crescimento da interiorização dessas, que são as nossas realizações como cristãos, né? E na difusão dessa prática. Então, prosseguindo, discípulos do Cristo, para que as ovelhas possam ser recolhidas ao aprisco antes que a noite chegue, com suas trevas e os horrores. Acendam as suas lâmpadas e ofereçam a todos a sua paz. Curem os enfermos, os corpos e as suas almas. Levantem suas lâmpadas bem alto, para que a claridade ilumine os campos e cidades, que a todos os que vieram a crer, por sua indiferença, digam: somos todos náufragos perdidos. Esforcemo-nos por socorrer os que se debatem conosco nas ondas, porque nossa lei é a fraternidade. Então, a fraternidade, essa é a essência da lei, é a essência da prática do cristianismo. Então, reconhecendo a nossa condição de que buscamos, né, construir a fraternidade em nós cada vez mais. Já praticamos em um certo nível, mas precisamos aprofundar. Sendo que a doutrina espírita coloca que a caridade é a essência de nossa realização. Fora da caridade, não há salvação. Então, a caridade é da essência desta condição da fraternidade. Porque a caridade ela pode ser feita na prática material, de você dar uma cesta básica, um dinheiro, um recurso, mas, principalmente, ela deve ser feita na parte espiritual, que é gerar no próximo uma vontade de sentir bem e de paz e força para essa construção que se destina a cada um de nós. Então, nós temos nesta fraternidade esse objetivo desse ensinamento de Jesus, que busca, então, ele que recebia fariseu, conversava com os apóstolos, né? Os fariseus, Jesus sabia que os fariseus não iam se modificar. Falasse ele o que falasse, ele sabia que os fariseus não iam se alterar. Tanto é que até hoje os judeus não acreditam, os fariseus não acreditam em Jesus, acham que Jesus é um impostor, não é? Eu sabia disso, mas ele não se negava a conversar com os fariseus com toda a calma, com toda a atenção, né? Então, mostrando fraternidade, sabendo que eles não iam aceitar o que Jesus falasse, sabendo que eles iam prosseguir não acreditando em Jesus, já tratava eles com toda a atenção e toda a disposição que nós vemos escrito nos evangelhos, né? Tudo bem? Estamos acompanhando bem? A aula está quase no fim. Nós, então, temos a aula, Ercília, agora a próxima
sexta-feira é feriado, né? Não vai ter aula, certo? Certo. Aí eu fiz o capítulo 38, estou terminando 38. Então, após o feriado, eu faço 39, certo? Eu faço 39 aí... 39, depois vai começar o passe de radiações. A próxima não tem aula, é feriado, a outra eu dou 39, e após, então, tá certo. Aí começa, já vamos começar, então, outro livro, que é o livro... Eu ainda não encontrei o PDF, mas o Ademir se prontificou em comprar os livros, aí o pessoal que quiser pegasse na FIIR. Ah, sim, tá certo. Tá? Tá Eu bom. vou ver com o Ademir direitinho, daí eu coloco no grupo. Aí quem quiser, pega lá no centro. Mas vai lá no centro pegar, né? Isso, Vai lá na fraternidade e aí pega lá, tá? isso, tá bom? Então, tá bom. Então fica aí esse aviso da Sheila, né? Para que já se preparem que aí, na sequência que estão falando aí, que eu conversei com a Sheila, nós vamos então aí se dar a sequência com o livro. Isso, e avisando que esse livro, ele é um livro que vai, assim, a gente vira e mexe, tá pesquisando nele para poder saber, porque tem todas as orientações dos passes padronizados dentro da casa. Não só o estudo, mas posteriormente, está falando, né? Vai ter Isso, discurso do isso, pai, né? exatamente. A importância de ter o livro, né? Realmente, né? Exatamente. Porque é melhor ter o livro em mãos, porque tudo a gente consulta nele. Sim, sim, sem dúvida. Boa colocação, tá certo. Então, vou encerrar a reunião, fazer a prece final. Se quiserem fazer mais algum comentário, alguma questão, fique à vontade, para que a gente não encerre em paz essa reunião, esse estudo e mais essa noite. Então, boa noite a todos, que tenham, dentro das possibilidades que nós estamos vivendo, né, um fim de semana agradável, em paz, para todos vocês. Né? Boa noite, boa noite. Então, levando nossos pensamentos, agradecemos, Senhor, por termos essa oportunidade de sermos veículos dos seus ensinamentos e que possamos, dentro das nossas condições de limitação, aprender com essa oportunidade, com essa prática, a harmonia, a fraternidade, a construção da paz em cada um de nós. Todos vocês recebam essas orações de benefício, de ajuda para esse crescimento, para essa harmonia e essa realização. Que Jesus, na sua infinita bondade, se faça, através dos seus trabalhadores, presente em nossas condições de convivência, de harmonia, em nossas realizações familiares, profissionais e atividades outras que tenhamos. Paz esteja conosco e com todos, e buscamos então essa realização em harmonia de fraternidade. Assim seja.